Alô, galera! Estamos aqui hoje fazendo MusaCast, né? E jornalístico. Com meu amigo aqui, Ader Oliveira, o Ozyman. O cara que comandou aqui os sites, o Wave, agora a All, né? Aos mídia. A OS Mídia, o cara domina a mídia aqui da Bahia e do Brasil, né? Jornalista de mão cheia aí, já trabalho com a Ader há muitos e muitos anos. Coincidiu que eu acho que o começo da carreira dele coincidiu também com eu subindo como juiz, né? E estamos aqui para falar de um monte de coisa. Aí, galera, vou viajar para o Havaí para buscar minha filha daqui a 2 dias. E aí vamos planejar uns pods aqui, né? Para enquanto eu estou viajando. Então, a gente pode falar de tudo, né? Tem muita coisa para falar, mas tem muita coisa polêmica, né? Que a gente tenta evitar. Como os últimos podcasts foram meio tumultuados, né? Aí eu decidi fazer um aqui com o Ader mais jornalístico. Vamos falar das coisas que interessam aqui para o pessoal, né? De surf, de mercado, de propostas, do que é que a gente quer para o futuro, né? Eu admiro muito o trabalho de Ader. Eu vou deixar ele falar um pouquinho aí. De que é que a gente vai falar hoje, Ader? Pô, primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Uma honra estar participando aqui do MusaCast. Né? E já bom saber que vai pegar leve comigo, né? Você falou depois de tanta pedrada que veio aí, você falou hoje vai ser mais assim. Eu falei, já recebi essa notícia aí, já me deixa mais tranquilo. Rapaz, esses podcasts é difícil porque tem o ego das pessoas, né, velho? Eu faço, pra mim é difícil porque as pessoas ficam magoadas porque não foram chamadas, entendeu? Eu disponibilizo o podcast para quem quiser vir. Você vem, você quer contar uma história, eu faço um podcast com você. Né? Mas para a gente conseguir encaixar as pessoas ou contar aquela história, né? eu pego todo mundo que eu posso, que eu acho que vale a pena. Sim, Né? sim. Aqui na Bahia a gente tem uma certa falta, né? Porque não tem neguinho correndo hoje no circuito, só tem o Bino, né? Tem o Fabrício Bulhões, no Dream Tour agora, tem uma galera boa, tem a molecadinha vindo Mas aí. da galera do QS que tava barbarizando aí, só sobrou o Bino, né? Ah, tá, da galera do QS. Tem muitos também que não tem Não assim, tem condição como. de ir. Tem Daniel Matos, Tacaré, tem uma galera boa tentando aí, mas Vamos falar disso também. Vem complicado o cá, mercado. O que é que você acha desse QS, dessa classificatória, só com essas 5 etapas? Certo? Eu fico. O meu. Do Challenger, no caso. O Challenger. O que eu tenho um recalque um pouco de como as coisas são feitas é que há 20 anos atrás, quando eu comecei a brigar para trazer os eventos para a Bahia, né, trazer um CT para a Bahia, trazer os QS que foram trazidos junto com o Perdigão, com o Fabiano, uns na época, não me lembro quem eram as pessoas envolvidas, mas para as etapas de Itacaré, para as etapas daqui, até com longboard mesmo, a WSL sempre foi muito injusta e protetiva dos não brasileiros, porque quando eles tinham uma etapa só do longboard, que era $30 mil, a gente fez uma etapa aqui de 30 mil e eles não deixavam contar ponto. Você está dando uma etapa do mesmo valor. Fala do LQS, o Qualify do longboard. As etapas que a gente fazia aqui, eu trouxe Bonga Perkins e Kekuo Uemura para o evento, para ter gente internacional e para chamar, e mesmo assim eles não nos davam pontuação. Então os gringos vinham e diziam, pô, eu só vou roubar o dinheiro dos brasileiros, porque se eu não pontuo, para que eu vou sair do Havaí ou da Califórnia ou da Austrália para vir para o Brasil e chegar aqui e ganhar um dinheiro? O dinheiro é até razoável, era $30 mil, era 3 por 1 na época. 30 mil para o campeão ou para o evento inteiro? 30 mil para o evento inteiro. Sim. Certo? Mas, pô, $30 mil seriam 150 mil hoje.
entendeu? Não era isso fora as outras coisas do evento, né? Sim. E eu vejo hoje, voltando na Austrália, 3 CTs. O Brasil não podia ter mais de um CT. O Brasil nunca teve 2 CTs, com um potencial gigantesco de ter 2 CTs onde a gente quisesse. Os QS brasileiros, a gente fazia 8 a 10 no Brasil, 2, 3 primes e 6 estrelas, e vários eram cortados, o cara só podia somar o tanto que tinha na Austrália. Os 3 da Austrália, ou os 2 de não sei onde, entendeu? Uhum. Mas eles não tinham, que eles não conseguiam quem patrocinasse, nem conseguiam dinheiro. A gente conseguia e penalizava. Os caras eram penalizados. Então eu vejo isso. Agora eu vejo esses 5 eventos aí, muito difícil para o pessoal correr atrás. Talvez melhore agora com a CB Surf, neguinho ganhando um dinheirinho por fora em outros eventos, que ajude eles a ir. Mas é muito difícil com o dólar 5 você acompanhar esse circuito, não é? Tá muito difícil, né? Eu acho que recentemente mesmo eu até fiz um post lá no canal sobre a dificuldade que alguns atletas estão enfrentando, né, com viagens para o Challenge. O mercado tá bem complicado, tá bem difícil, né? Os atletas aí, a gente vê atletas fazendo vaquinhas online, né? Essa publicação que eu fiz, eu citei ali o Peterson Crisanto e o Michael Rodrigues, né? Porque o Peterson, eu vi uma entrevista do Peterson no QS, na etapa do Banco Brasil, em Maresias, e aí ele destacou a importância da premiação, de ele se dar bem ali, de fazer um dinheiro para poder ir para o Challenger na Austrália, né? E aquilo me chamou a atenção, eu vi aquela entrevista dele, falei, pô, o Peterson Crisanto é um cara que já foi da elite mundial, né? Um cara que tem um talento incrível e tal. Aí eu falei, e eu já tinha visto também, outro dia ele passando por uma situação dessa no Dream Tour também, ele falando da questão do patrocínio, de grana e tal. E aí eu fiz o post, né? E aí, quando eu fiz o post do Petercinho com esse vídeo, aí o Michael foi lá e comentou, falou, pô, não é só ele não. Tipo, a maioria da galera aí tá passando por dificuldade para conseguir competir, viajar e tal. Aí eu fiz um outro post falando, assim, dando uma cutucada na situação do mercado, né? Querendo trazer uma discussão saudável ali para a gente entender o que está acontecendo com o mercado, né? Não é só com os atletas, não, com mídia, com muita gente, né? Tipo, eu mesmo sofro isso na pele também. Uhum. E aí, botei os dois ali, o post bombou e tal, e eu fiquei assim, o que aconteceu depois? O Michael Rodrigues me enviou uma mensagem no direct, né? E aí falou, pô, Ado, eu queria te agradecer de coração pelo post que você fez. Esse post que você fez com que eu e o Petercinho conseguisse patrocínio para ir para a Austrália. Ele falou, eu mesmo já estava pensando em ir só para Bali, a etapa da África do Sul e tal. E aí eu fiquei, pô, feliz pra caramba com aquilo, assim, por eles e também por entender a força que o meu canal, né, tá atingindo, assim, tá trazendo, né? É lógico que na hora também eu fiquei pensando, falei, pô, e o meu canal, né? Só pra eles, né? E o meu canal aí, pô, a galera viu o post, foi lá, falei, e aí a gente aí, como é que fica, canal, né? né? É porque, assim, às vezes as pessoas têm inclusive até brinquei com o Michael, assim, conversando, e o Michael falou, caramba, velho, eu achei que, porra, eu achava que tava tudo aí cheio de patrocínio, de grana, não sei o quê. Não é, as pessoas, hoje em dia a gente vê muito assim no surf, inclusive outros atletas também, até continuando essa situação de challenge, a gente viu o Fininho lá, que é um paraibano que mora em Santa Catarina, ele fazendo campanha de financiamento coletivo, tem o Igor Moraes também, que é de Maresias, também fez, também, então vários atletas passando por essa dificuldade. E assim, as pessoas às vezes acham, tipo, que a mídia, só os atletas que precisam de apoio, de patrocínio, vamos ajudar os atletas, pô, acho legal e tal, mas tem muita gente, né? É um ecossistema, tem muita gente envolvida ali, tem a galera da mídia, tem juízes, tem pessoal que trabalha ali nos eventos. Você, né, foi criado trabalhando em eventos também, você sabe quantas pessoas, né, estão envolvidas no surf, né? Não tem só tem treinadores, tem muita gente envolvida ali querendo, né, viver do que ama e tal. E assim, o mercado realmente está difícil, né? Essa quantidade de eventos, não é nem pela quantidade só de eventos, né? Acho que é a questão do mercado também, né? As marcas hoje em dia, a gente fica tentando entender o que está acontecendo, né? E se você não pode correr todos os eventos, você já está no handicap, né? Porque os gringos vão correr todos os eventos. Sim, sim. Né? Para eles é tanto mais fácil o deslocamento, né? Isso. Saindo de lá.
como é mais Isso. difícil. Eu vi Caio Belli dizendo que Mais um exemplo. não também. correria mais Isso. porque não estava valendo a pena, E né? foi Para logo um depois cara dessa que chegou no sequência. nível dele, né? Que está aí uns 2 anos classificando já no corte ali ou no coisa. Ele decidir fazer uma coisa dedicado como ele você vê que o negócio está difícil mesmo. Porque o menino é muito dedicado, velho. Isso é. Né? Caio ele estava com patrocínio, né, da Rush, saiu da marca, né? E aí também ele casou, vai ser pai. Acho que aí também começa o cara às vezes também falar, pô, vou ficar É o que está acontecendo me com a matando, maioria deles. sem ser valorizado, sem ter o devido valor, ter que ficar pagando para trabalhar. Bernardo, essa galera toda que tem a idade de meu filho, estão com filho, 2 filhos já, velho. Bino vai ser pai de até novo. 30 anos, né? Neguinho esperou até 30 anos e aí foi fazer a família. E fica muito difícil, tanto para viajar, porque não pode levar a mulher com os 2 filhos pequenos. Sim, né? Já fica mais complicado, como você ficar longe deles. Com certeza. Nessa hora também, né? Isso. E aí o cara já começa a cuidar das coisas que tem, né? Com certeza. Da família ou do que for, para garantir ali que ele não vai ficar na roubada. Você vê alguns exemplos aí, o Ian e o Alejo, por exemplo, né? Eles voltaram para a elite depois de muito tempo. Pô, imagina a luta desses caras, o esforço que esses caras vêm fazendo para voltar ali, né? Para serem cortados 2 etapas. Aí é o regulamento do ano que vem, né? Do ano que vem. Esse ano ainda é pior, né? Esse ano é pior ainda, né? São 3 etapas. Mas eu não entendi esse ano, porque esse ano, então, acaba em setembro, agosto, lá em Fiji. Não, esse ano vai ter o corte agora, depois da... Sim, mas acaba em Fiji. Antes você fala, o Finals é em Fiji, vai ser em Fiji o Finals esse ano. Então acaba em agosto ou setembro. Esse ano vem. Acaba em Fiji normal. Vai ter o Finals normalmente. E só mudou o lugar, né? Que era Trashers, agora vai ser Fiji. E aí, a partir do que vem, entra essa mudança aí, essas mudanças, né? Entram da WSL. O lance do top 5 que a gente fala, pra mim é isso. No momento em que você faz em Trashers, alguém tem favoritismo? Poucas pessoas surfam mais do que Felipe, do que o Grife Colapinto. Os caras é locais de lá, que tem tanto a torcida como vivem lá, surfando em todas as condições. Né? E agora vai ser Fiji, que no Neguinho tem que gostar mais de onda grande, tem que gostar de tubo, né? Sim. Você nunca sabe o que vai rolar lá num dia daquele, né? Ondas mais pá. Então... eu acho que cada lugar que você trocar, você está dando favoritismo a outros caras. Sim. Muito provavelmente vai ser um dia com tamanho, com tubo e tal, porque assim, é um dia só de evento. Não é diferente de, por exemplo, outros eventos que a gente já viu lá, que às vezes corre o risco de ter um dia mais ou menos e tal. Não, lá vai ser o dia, né? Então a chance de ter um dia, né, com altas ondas... Mas a chance de ser grande também e de Neguinho ter que pegar tubão também é grande. É grande, porque vai ser um dia só. Eles vão escolher um dia e vão colocar ali. É um dos eventos que eu sinto falta, era ir para Fiji. Sim. Né? Ficar em Namoto ali, Tavarua e surfar as ondas de Namoto. Mas como é que você está vendo aí a sequência do surf brasileiro, tudo que está acontecendo aí no surf brasileiro? Assim, a gente está vendo, né, que o cenário parece que está querendo se fortalecer mais de novo, né, se mobilizando. Está vendo a CB Surf promovendo vários eventos aí da Caça Brasil, né, o Dream Tour ali que eles vêm tentando aí. O que é que esse Dream Tour qualifica você para? O Dream Tour é o quê? São 4 ou 5 melhores praias do Brasil que eles vão fazer evento? Não, aí só tem o nome, né? Não é pelas ondas, não? Não. Assim, a ideia inicial... eles iam escolher... Não, a ideia inicial, até onde eu sei assim, seria fazer pelas ondas. Isso quando a gestão nova assumiu, eu escutei falar assim de vários picos, todo mundo até estava na expectativa grande com isso, mas o que é que eu imagino também, aí eu entendo, né? Você depende muito também, às vezes, de negociações com prefeituras. Aí você chega... A gente vê isso até na própria elite mundial, né? Que chega ali o governo de um determinado lugar, injeta grana e tal, investe, e aí é difícil você deixar de fazer o negócio ali
num lugar que está investindo, trazendo, do que fazer um outro que não vai investir nada, num lugar que tem altas ondas, mas a prefeitura não investe, não dá suporte, não tem estrutura. Né? É difícil até, às vezes, para os patrocinadores também tem isso. Não quero etapa num lugar que não tem ninguém. Tem altas ondas, mas não tem ninguém ali. Não quero. Esse lugar tem muita gente. Minha marca vai aparecer para essas pessoas. Sabe? Então, assim, é difícil também. Então, assim, é o circuito brasileiro, né? Praticamente como era o Super Surf, né? Só com esse nome Dream Tour. Eu fui para uma etapa do CB Surf agora em Aracaju. Sim. E eu vi isso aí que você está falando. Parece que o prefeito de lá dá a maior força, os caras estão dando o maior incentivo para neguinho ir para a estância, onde teve essa onda lá, né? E foi uma onda muito boa. Foi uma onda... Eu ouvi falar que Rapaz, quebrou quase 1,5 m, 2 metros. Mesmo? E era muito lá fora, terral de 6 da manhã às 6 da tarde. Sério? E era muito lá fora, assim, a arrebentação? A onda um pouquinho remada, longe, né? Difícil de ver na câmera. Não dava para jogar sem câmera. Sim. Você, só olhando, você ia perder alguma coisa que os caras estavam espaçados. Sim. Entendeu? Então, é um julgamento difícil. Mas qual era o objetivo, assim, da prefeitura? Era porque, assim, hoje em dia a gente vê lugares que às vezes investem e querem transformar o lugar num ponte de surf, num lugar conhecido pelo surf. Eu acho que a ideia é essa lá. Eles querem transformar um lance turístico, trazer turistas para ver os tambaqui, para ver não sei o quê, todos os lances que eles têm lá. Mas não é o surf especificamente. Não, eles estão começando com o surf agora. Sim. Quando eu estava lá, eu vi prefeito ir, teve não sei o que do fogo, trem do fogo, de noite, para neguinho ver aquele negócio passando nos fios, soltando fogos. E eu vi o prefeito lá no dia da premiação, o cara pá, os secretários, tinha gente da secretaria o tempo todo perguntando como podia ajudar, onde botar as pessoas, entendeu? A estrutura deles era muito grande. Estrutura muito grande. Chegaram a me chamar, mas eu disse logo, olha, $3.000 por evento. Caramba. Velho. Valorizou. Todo mundo quer ganhar dinheiro, né, velho? Eu ir para não ganhar dinheiro, ganhar pouco. Lá pouco minha contribuição do surf... Eu já dei, né? Mas você tá certo, tá certo. Né? Não, tem dinheiro para tudo, né? Sim. Se quiser que eu participe, eu vou lá dar uma cancha, mas trabalhar, entendeu? Voltar a fazer é uma coisa séria pra cacete. Com certeza. Velho, quando eu julgava, eu via evento, todos os eventos que passavam na TV eu tava vendo para me manter atualizado. Para ver o que estava acontecendo. Sim. Então você chega lá agora para você sentar e ficar vendo, na maioria das vezes, onda ruim, né? Trabalho difícil, né, velho? Eu mesmo também, hoje em dia, nem me chamo para um campeonato para, tipo, vem aí só por vir, sem ganhar nada, não sei o quê. A não ser que seja, por exemplo, campeonato de Maldivas, que eles me convidam, né, todo ano e tal. Maior dó que eu nunca fui nesse evento. Eu fui convidado agora de novo. Nunca julguei um QS nas Maldivas. Eu fui convidado agora de novo, semana passada, para a edição desse ano. Então, assim, pô, é um lugar espetacular e tal, você vai pegar altas ondas. Assim, para mim vale a pena, porque além de eu né, eles pagam tudo para mim e tal, eles deixam que eu aproveite muito o evento. Entendeu? Não é um evento que eu vou ficar lá me matando de trabalhar, não. Eu consigo aproveitar o evento, me divertir. Sempre então vale a onda, pena para né? mim. Sempre tem onda. A galera que vai é um lugar de luxo, né? É um lugar de luxo. Eu criei várias amizades lá. A gente fez uma família ali, né? Construiu uma família, né? Tipo, pô, todo mundo é algo assim, outro nível. Para mim vale muito a pena, não só para curtir, para me divertir, até para renovar minhas energias, sabe? No ano passado, depois que eu fui para lá, eu voltei, assim, eu estava numa situação bem complicada, assim, pessoalmente e tal, e voltei de lá com as energias renovadas, sabe? Melhora muito minha qualidade de vida toda vez que eu vou. E é isso aí, hoje em dia, às vezes, vem pro campeonato, sim, pô, tem que contratar para fazer a cobertura, fazer o trabalho. O que é que você está fazendo como a OS Media e quais são os seus planos aí que você está querendo em termos de podcast, em termos de parcerias, etc e tal, e como é que você consegue se sustentar? Eu tenho empresa de comunicação, né? Assim, quando eu fiz a AOS Media, tem gente que chama de AOS de mídia, tem gente que chama de AOS Media, até hoje a gente fica... eu ouço a galera chamar mais de AOS Media, né? Fala que é mais fácil falar AOS Media.
Eu tenho essa empresa, né? E eu presto serviço para outras empresas também. E eu criei o meu próprio canal, né? O meu próprio canal ali a gente faz divulgação de eventos, cobertura de O próprio campeonatos. canal é Instagram ou é um Tem o canal Instagram, mesmo? tem o site, tem o Instagram, tem outras redes sociais também, Facebook, Twitter e tal, mas o foco mesmo, assim, tá no Instagram, né? O Instagram que Eu dá só mais. acompanho suas É, notícias no Instagram. eu Quando publico eu algumas quero coisas. saber de surf, eu É, olho. Mas por que você não está acompanhando? Fiquei até um pouco chocado quando tiraram o João Carvalho, né? E agora tiraram o Perdigão também, né? Perdigão voou. Mas Perdigão eu conseguiria até enxergar, porque ele ficou no topo ali como presidente muito tempo, e Neguinho, quando entra, quer mudar alguma coisa, né? Não vai, quer mudar sim. aquele vício, aquelas coisas que a gente já fazia e que já tinham como certas, né? E botam alguém para não ter disputa. Mas João eu não entendi, porque eu achava ele de uma capacidade enorme Eu também no que não. ele fazia, né? E Sim, não sim. entendi por que o desligamento do. Também assim, eu não sei o motivo, né? Se tem alguma coisa interna ali, se foi alguma coisa pessoal e tal. O João é um cara que tem uma relação muito boa com ele de muitos anos, o Perdigão também, né? Uhum. Inclusive eu fiz questão de homenagear os dois ali pelos, pela história deles, pelos serviços que eles prestaram, né? O João é um cara que sempre municiou muito bem a imprensa, foi praticamente uma das primeiras pessoas que eu conheci ali depois que comecei a trabalhar com surf. E assim, João sempre fez um papel muito legal assim de passar as informações para, fulano precisa de tantos pontos para ser campeão, o outro tá em tal lugar no ranking, com essa derrota caiu para. Ele é um cara assim, para mim é o cara mais organizado que eu já vi na minha vida assim, com esses dados, essas estatísticas, essas informações, eu nunca vi o que ele faz assim. Tem muita coisa que ele faz que eu fazendo algum esforço assim, eu até consigo fazer, mas para mim é muito difícil focar naquilo como ele foca, sabe? Essa organização Ele dele, era essas ranking, né? planilhas, Ele não, eu não tinha um consigo. ranking, Eu não pontuação, tenho ele. cabeça para isso, entendeu? Uhum. É lógico que tem coisas que eu sei ali fazer, que eu às vezes quando eu quero fazer, por exemplo, contas, quando eu quero fazer, eu vou lá e faço, mas eu faço em cima da hora, na mão, sabe? Assim, ele é todo organizadinho, todo certinho, é um cara assim Ele impecável. continuou com alguma coisa do surf ou Ele está depois? fazendo agora assessoria para os eventos, né? Ah, Inclusive ele tem feito de eventos da WSL e tal, mas diretamente com os organizadores, né? Ele não está mais como funcionário da WSL, né? entendi. Aí assim, eu não sei, o CEO da WSL Brasil, que é o Ivan, né? Ele é um cara muito bom assim na área de negócios, né? Ele é um cara muito bom assim de negócio. Aí assim, eu não sei a estratégia dele, eu nunca comparei para conversar com ele, essa estratégia se ele de renovação, de mudança interna e tal, essas coisas assim, eu não sei detalhes O sobre que isso. é que a WSL Brasil tem de diferente da WSL Internacional? Você sabe qual é eles podem fazer eventos aqui separados? Qual é a história dos QS da WSL hoje? Você sabe? Não, eu imagino, assim, o que é que eu imagino? Imagino que ele tenha licença, né? Ele seja a pessoa responsável na verdade, não só pelo Brasil, né? Pela América Latina, é a WSL Latam, né? E aí Os direitos dos QS, né? Isso, né? De tudo, de Ah. realização, de transmissão ao vivo, ele que negociou com a Globo os direitos de transmissão e tal, ele tem essa autonomia na região para tocar os assuntos da WSL, né? Você está cobrindo os eventos da WSL? Assim, eu sempre faço a cobertura das etapas do CT, né? Porque são eventos muito relevantes e tal. E agora, esse ano, a WSL Brasil, recentemente, eles investiram não só no meu canal, como em algumas mídias também, para fazer a cobertura do Circuito Banco do Brasil, né? Que são 5 etapas. Eu fiz agora a primeira da etapa de Maresias, bombou, deu um resultado muito bom, graças a Deus. Assim, a galera interagiu bastante, o nível também de surf foi impressionante também. Falando, né, daquilo que a gente estava falando Sim. aqui, eu fiquei impressionado porque tinha 10, 20 nomes que eu nunca vi. Esses 5, 6 anos que eu estou afastado de julgamento, você não fica vendo quem está chegando, né? E você Sim. já vê Neguinho num nível, velho, ali de aéreo e
e de manobra com onda boa, É. absurdo demais. Aí você vê quanta gente tá de fora, Muita gente. né? Sem conseguir entrar, sem... Entendeu? Sim, sim. Eu não sei porquê, mas eu acho hoje é porque eu acho que eu vi o auge do surf brasileiro em 2005 a 2011, mais ou menos. 2005 a 2011. O auge em que sentido? Porque, De assim, evento, de premiação, não de oportunidade. performance, né? Não de performance. De performance, sim, a gente tinha muita gente e tu viu que todo mundo ficou. concordo. Né? Porque a gente tinha... A gente começou a ganhar os títulos depois do auge. Depois do auge, né? Os títulos vieram, né? Exatamente. Verdade. Porque Ítalo saiu do nordestino que eu fazia com o Geraldinho. Ele corria o nordestino. Ele corria menino brasileiro, ainda. O retado de lá era Alan Jones. É que eu lembro. Que quase é campeão brasileiro. Então, acho que às vezes ficava meio de castigo, eu acho. O Pinga, acho que às vezes o Pinga dava uns castigos dele. Ele tava começando fica um pouco aí... as histórias dele com o Pinga e com os caras, né? Então, mas a gente vê que a quantidade... Quando a gente fez isso naquela época, a gente tinha... Olha o que a gente tinha de evento. A gente tinha 4 Brasil Surf Pro, que foi Super Surf primeiro. Certo? 4 Brasil Surf Pro, que foi Super Surf primeiro, e que tinha até site, eu escrevi para o site da Super Surf, mandando matéria do Havaí um tempão. O Brasil Surf Pro, porque teve Brasil Tour e Brasil Surf Pro, me confundo muito com os dois nomes. Eu né? me lembro que saiu depois do Super Surf Surf virou Brasil Surf Pro. E o Brasil Tour veio quando? Não, eu estava me referindo ao Brasil Surf Pro. Tinha 4 etapas de R$200 mil. Que era o pessoal do Rio que fazia. Que era o pessoal, era junto com o negócio de livro, de... Não, a editora Abril foi com o Super Surf. Continuou, a editora Abril continuou. Continuou no Brasil Surf achei Pro, que depois que o Evandro saiu, tivesse o Evandro Abreu, né? Brasil Surf Pro não foi mais Evandro, então. Evandro voltou depois do Super Surf, transformando o Brasil Surf Tour em QS. Caramba, eu não tô lembrando muito. Eu lembro que teve essa... não, na verdade, o Super Surf virou QS. Depois, não. Tinha um surf... Eu acho que virou Brasil Surf Pro antes e depois virou QS. Eles tentaram com essa nova galera, não deu certo de novo. Aí voltaram... Porque as premiações eram 200 mil de premiação. Entendi as premiações agora. muito altas, o neguinho reclamava de tudo. Quando tinha esses 4 eventos, eu fazia mais os da CB Surf. Eu lembrei agora do Brasil Tour, acho que foi o Brasil Tour, foi uma coisa recente, só teve um ano. Não, então era Brasil Surf Pro. Não, foi agora até com Não, Brasil Surf Pro, então. Musa, que era de nome skate. Um tempinho e aí virou QS. Sim. Né? E aí virou QS. Mas a gente tinha 4 etapas do Super Surf, ou depois continuou, antes de virar QS, de R$200 mil. A gente tinha pelo menos 8 QS de peso no Brasil. A gente tinha 2 etapas em Santa Catarina, né? Tinha 2 etapas, no mínimo 2 etapas. Em São Paulo, eu fui para a etapa no Guarujá, eu fui para a etapa em Ubatuba, teve etapa em Marizias, teve... Na Bahia tinha etapa, no Ceará eu cheguei para ir em etapa em Paracuru. A primeira transmissão de web que eu fiz foi em Paracuru no início dos anos 2000 e eu fui com espirro, tinha acabado de pintar o cabelo de louro. Não foi no QS, não, da Marizia, é isso? Foi um QS eu fui, eu tava nesse campeonato. Eu tava com o pessoal da Marizia. Então, tinha QS, teve um no Ceará, tinha um na Bahia, entendeu? Teve em Itacaré, teve em... Esse campeonato de Paracuru foi sensacional, foi muito bom. Foi muito bom, muito divertido. Ele pintou... Espirrão pintou o cabelo de louro, velho, e veio fazer a transmissão comigo. A galera caía matando que era Maguila e Tiririca. Caramba, eu sacaneava muito ele. Maguila e Tiririca. Pô, a gente já foi pros eventos também na Praia Mole, Marizia fazia altos campeonatos. Pô, tinha Itajaí, Itajaí. Tinha, entendeu? Eu fui pra muitos campeonatos. Assim, velho, era muito campeonato. São Paulo eu ia pra Santa Catarina, sei lá, 4 vezes ao ano. Eu escolhia os eventos que eu queria jogar, porque eu era head da Brás, ou eu era head da CB Surf, né? E era juiz internacional da WSL.
Então, velho, eu tinha assim, Super Surf, eu ia para 2, que neguinho me chamava. Entendeu? CB Surf, eu fazia 2, deixar para dar oportunidade aos outros juízes. Sim. Né? Era isso, eu também. Eu lembro que eu cheguei a ponto assim de pedir para não ir na empresa que eu trabalhava para 2 etapas do CT na Europa, de tanto que eu viajava. E confiante que não, isso aí é tanto, eu viajava tanto que você ficava confiante que aquilo ia ser sempre assim. Sempre, a gente tinha 10 etapas do Nordestino, velho, de 20 mil reais e 2 ou 3 primes de 30 mil reais. Eram muitos eventos. Hoje você vê os eventos normais, a premiação, isso tem 10 anos, velho. Sim. Aí depois, assim, foi logo depois dessa sequência, se eu não me engano, lá para 2012. 2012 foi quando eu voltei pro Havaí, porque eu já não ganhava mais dinheiro aqui. Já começou a cair legal. Eu tinha voltado para morar no Brasil, porque eu ganhava mais dinheiro do que jogando para a WSL. Sim. Eu escolhia 3, 4 eventos aqui para jogar, Noronha. Quase todos eu ia, que o Geraldinho me levava. Né? Até na época que eu fui penalizado pela WSL, me afastaram, o Geraldinho me levava de spotter ou do que for, entendeu? Então, mas era muito evento, você botar 10 nordestinos de 20 mil. Pô, Geraldinho fazia vários. Eu ia para vários nordestinos. Um monte de gente daqui, né? Que tava parado. Era muito bom. Tinha um circuito master bom, que era o circuito de Ivan. O Baiano Master? Era bom demais. Eu trabalhei ABSM. Também, a galera toda da gente. A Giga, Ivan, era ABSM. E foi na época que explodiram os 5 de Maracaípe. Tinha o FTC Contest também, universitário, também era muito bem organizado. O Leandro Mendes fazendo... Rapaz, o Cacau tá caindo aqui em Itapuã, velho. Se fosse Lagoa, já tava vazando. Aloha, galera, o papo tá muito bom aqui, mas o Cacau tá caindo, a gente tá começando a ficar com fome. Vamos encerrar esse aqui rapidinho, mas voltamos já. Diga aí, Ader. Tudo certo. Tudo certo. Vamos. Tamo lá, não esqueça de curtir, compartilhar, dar seu like, botar dinheiro em minha conta. Tudo que puder ajudar a AOS Mídia, chamar o rapaz, o melhor jornalista do Brasil, para lhe dar uma força. E levantar essa galera aí. Tamo junto já já. Fala, galera. Quem quiser acompanhar melhor aí o trabalho aí que está sendo feito no AOS Mídia, o Instagram é @aosmedia_. Tem o Facebook também, AOS Mídia, tem o site aosmedia.com.br, tem Twitter. E é isso, vamos acompanhar aí. Quem quiser seguir o meu canal pessoal também, meu Instagram pessoal é @aderoliveira. Vamos que vamos, tamo junto. Quando eu quero notícia do surf, eu olho a AOS Mídia.